Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Antes de entrarmos aqui na nossa lei de poluição sonora, lei 6671, com a atualização da 8052, atualização muito importante, eu gostaria de falar sobre a nossa apostila aqui para o concurso do IDEMA, apostila específica de legislação ambiental. Temos aproximadamente 350 questões aí importantíssimas para você, para memorização, para revisão nos últimos dias ali e para você concretizar esse arsenal de informações aí, um infinito de informações de legislação ambiental. A gente conseguiu condensar aqui e trazer de uma forma muito organizada para a nossa apostila de exercício com mais variados tipos de questão certo e errado, VUF, marcar X, completar lacunas. Tá muito interessante, pessoal, vale a pena conferir. Vou deixar o link aí abaixo nos comentários aí do nosso vídeo, perfeito? E agora vamos entrar na nossa lei de poluição sonora, nossas leis, né? Que uma é a atualização da outra, perfeito? É importante a gente estudar a atualização, apesar de o edital trazer o número da lei anterior desatualizada, que a gente não consegue encontrar nos sites oficiais aí com uma atualização, perfeito? Então a gente tem que baixar dois arquivos, né? Lei 6671 e 8052, é o segundo tópico do edital. Vamos lá, nós temos o seguinte, né? Ela fala sobre a poluição sonora, né? Ela vai falar o seguinte, que é vedado, é proibido perturbar, né, a tranquilidade e o bem-estar da comunidade norte rio-grandense, com ruídos, vibrações, sons excessivos, incômodos de qualquer natureza emitidos por qualquer fonte. Perfeito? E aí o artigo 2º, bem interessante, pode ser uma alternativa da nossa questão. Apesar de nós estarmos diante de uma lei estadual, nós temos o seguinte, que deve haver a colaboração de quê? De órgãos federais, estaduais, municipais e também das associações comunitárias, né? Eles poderão colaborar no controle da poluição sonora. De que forma? Denunciando a emissão de sons e ruídos, atuando, perfeito? Então, muito interessante o artigo 2º, principalmente quando fala aqui das associações comunitárias, perfeito? Bem tranquilo. Mas, partindo aqui, os dois artigos mais interessantes, dois artigos interessantes, ela é toda interessante, é uma lei bem pequena, são os artigos 3º e 4º, e eu organizei aqui de uma forma bem interessante para você, para facilitar o seu estudo. E nós temos o seguinte, no 3º nós temos as vedações, as proibições, e no artigo 4º nós temos as permissões, perfeito? Então, no artigo 4º, nós temos o seguinte, até de certa forma, em algumas passagens, nós temos uma certa exceção a alguma situação do artigo 3º. Eu vou mostrar já em um quadro bem organizado para vocês. Mas vamos ler aqui, bem tranquilo, artigo 3º, em alguns momentos nós vamos ler juntos. Nós temos o seguinte, ó, são expressamente proibidos, independente de medição de nível sonoro, expressamente proibidos. Nós temos o seguinte, ó, veículos com equipamentos de descarga aberta ou silencioso, né? Seria aquele caso, né, de carros com cano de escape, né, adulterado ali, o escape adulterado fazendo aquele barulho como se fosse um carro de corrida. Nós temos o artigo 3º, inciso 3, ruídos produzidos por buzinas, pregões, anúncios ou propagandas na via pública em local considerado pela autoridade competente como zona de silêncio ou sensível a ruídos. Seria, por exemplo, as zonas ali, as áreas nas proximidades de hospitais e escolas. Perfeito? Inciso número 4. Produzidos em edifícios de apartamentos, vilas e conjuntos residenciais. Perceba aí que nós estamos diante de locais aí de conjuntos familiares, vamos dizer assim, né? Em geral aqui por animais, instrumentos musicais e aparelhos de rádio ou TV, desde que incomode a vizinhança, não é? Todo e qualquer animal, não é todo e qualquer instrumento, não é todo e qualquer rádio, TV, que vão trazer incômodos serão proibidos. Não. Somente se houver incômodo. Perfeito. Leia o parágrafo único, pause o vídeo.
Vamos lá. Inciso, nós temos o artigo 4º, que fala sobre as permissões. E aí temos aqui, ó, sinos de igrejas ou templos e bem assim de instrumentos litúrgicos utilizados no exercício de culto, cerimônia religiosa, celebrados no recinto, tá bom? Dos templos, das associações religiosas, no período das 7 às 22 horas. Aí ele fala aqui, ó, exceto nos sábados e nas vésperas de feriado e de datas religiosas. Então vamos lá, aqui ó, sábados, feriados, beleza? Vésperas de feriados e de datas religiosas. Aqui ó. E aí nesses casos nós teremos que será o que, ó? Será de horário livre, beleza? Horário livre. Mais sirenas ou aparelhos semelhantes usados para assinalar o início e o fim da jornada, né, seria para as empresas, desde que funcionem apenas nas zonas apropriadas, como tais reconhecidas pela autoridade competente pelo tempo estritamente necessário. Também aqui, né, o número 4, sirenas ou aparelhos semelhantes quando usados por batedores, oficiais ou ambulâncias, ou veículos de serviço. Então, obviamente que pode, né? Aqui, aqueles batedores oficiais, né? Policiais, ambulâncias, veículos de serviço, da COSER, enfim. Pode haver, sim, porque é um caso emergencial, né? Alarme, advertência, enfim. Ok. Não de forma desenfreada, mas aqui o uso necessário. Show! Aqui, muito interessante esses horários. Eu acredito que se for cobrado o artigo 4º, acredito que vai ser em cima disso aqui e do próximo quadro que eu vou mostrar para vocês aí. Nós temos o seguinte, ó, que é permitido explosivos, é permitido máquinas e equipamentos. Aqui, ó, aparecem 2 incisos aqui, perfeito? Um para construções, demolições e obras, outro aqui é construção, conservação de logradouros. Só que o que é interessante aqui é a diferença desse aqui, ó, porque aqui, ó, temos de 7 às 12, enquanto os outros, ó, de 7 às 22, perfeito? E é interessante aqui, ó, que também na igreja de 7 às 22. Então, somente de explosivos aqui, ó, explosivos, vou tentar colocar aqui, é que aparece com um horário diferente, tá? É o único que aparece com um horário diferente. Então já fica ligado em relação a esse bizu. Mas o que é mais interessante aqui em relação a esses 3 incisos que eu coloquei de forma separada porque nós temos o seguinte, ó, parágrafo único, a limitação que se refere aos 5, 6 e 7 não se aplica quando a obra foi executada em zona não residencial, né, ou de logradouro público, nos quais o movimento intenso de veículos e pedestre durante o dia recomenda sua utilização à noite. Então, há a possibilidade sim de utilização à noite, perfeito? Em zona não residencial, logradouro que tenha muitos movimentos de veículo. E aí, para não utilizar durante o dia, utiliza-se durante a noite. Muito interessante esse quadro aqui, para mim é um dos importantes. E esse aqui que eu coloquei para vocês de forma esquematizada. A gente pulou alguns incisos lá do 3, né, para incluir aqui e ficar melhor para a gente visualizar. Olha só, no 3 fala o seguinte, ó, proibição de utilização de aparelhos ou instrumentos de qualquer natureza em anúncios ou propaganda na via pública. Só que aí no 4 ele fala que é possível, né, o uso de alto-falantes para propaganda eleitoral durante a época eleitoral. Beleza. O 5. Ruídos provenientes de instalações mecânicas, bandas ou conjuntos musicais, perfeito? Na via pública, a gente já viu isso aqui. Só que o 4.2 ele fala que é possível bandas de músicas nas praças, jardins públicos, em desfiles oficiais ou religiosos. E o 6 aqui, 3 inciso 6, proibição de bombas, morteiros, foguetes, rojões, fogos de estampido e similares. Muito interessante isso aqui. Muito interessante isso aqui nas épocas festivas. Não tem ressalva não, tá?
E aqui ele fala especificamente de explosivos, né, nas pedreiras, né, nas empresas, vamos dizer assim, né, de 7, aquele horário que é o único diferente, tá? De 7 às 12 horas, diferente dos demais que é de 7 às 22. Muito interessante, leva para a prova esse quadro importante aí. Vamos mais. Aí o que é interessante aqui? O que é interessante aqui é o seguinte, vamos lá. O seguinte, perceba aqui que o inciso número 6, ele não tem ressalva. Bombas, morteiros, foguetes, rojões, fogos de estampido, ele não traz ressalvas, não traz isso aqui, perfeito? Mas, isso aqui, na época de São João, por exemplo, né? Aí, vamos lá para o próximo quadro. Olha o que ele fala. Que consideram-se, vamos ler aqui de forma contrária, né? Vamos ler o artigo 6º. Ele fala o seguinte, ó. Para os efeitos desta lei, consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego públicos quaisquer ruídos que atinjam no exterior ao recinto em que tem origem nível sonoro superior a 85 decibéis. Beleza, decibéis. Então, sendo superior, já está contrário à lei. E aí, casa com o que nós temos aqui no 6, perfeito? Casa com o que nós temos aqui no 6. Mas, se ele for cobrar casa com o que está aqui nesse 6, inciso 6 aqui, tá? Do artigo 3º. Beleza. Só que eu acredito que se ele for cobrado na prova, ele vai cobrar esse quadro aqui individualmente, beleza? Para a gente analisar única e exclusivamente esse inciso. E se ele for cobrar o 5 e o 6, ele vai cobrar aqui, como está aqui nesse quadro que é apresentado para vocês aí. Ele vai cobrar qual é o limite? 85 decibéis, beleza. Só que existe uma ressalva, que é em caso de festas, né, folclóricas, festas populares, manifestações religiosas, aí não será obedecido esse limite de 85 decibéis. Aí pode morteiros, rojões, não fala não, tá bom? Aqui especificamente seria para caso de sons, né, de bandas, né, enfim. A gente pode encaixar aquela ressalva aqui? A princípio pode, perfeito? A princípio pode, mas não acredito que ele vai cobrar isso, porque esse conhecimento não está aqui. Pode ser que esteja em um decreto, mas aqui não está. Então, o que eu acredito que ele vai cobrar? Qual é o limite? 85. Há ressalva? Sim. Datas festivas, folclóricas, expressões populares, enfim. Há possibilidade, desde que exista um comunicado à autoridade competente. Uma questão. Outra questão, aí ele vai trazer isso aqui. Eu não acredito que ele vai misturar esses dois quadros não, tá? Pode bombas, rojões, tal. Ele não vai, vai ser pura e simplesmente o artigo 3º, perfeito? Porque o conhecimento, se pode ou não em épocas festivas, bombas, rojões, está em outro ato normativo, perfeito? E aqui, o aluno lendo isso aqui, ele não tem conhecimento, perfeito? Nós temos o seguinte, muito interessante já estamos nos finalmente, para a medição dos níveis de som, né? Nós temos um aparelho de medidor de intensidade de som, depois pesquise aí, e acontece o seguinte, ó, ele vai ser conectado à resposta lenta. Por quê? Porque existe uma configuração nos aparelhos para resposta rápida, perfeito? Então, já fica esperto em relação a isso aqui e já fica esperto em relação à distância, ó. 1,50 da divisa do imóvel que contém a fonte sonora, perfeito? Então, temos essa distância mínima e temos também a altura mínima de 1,20 m do solo, perfeito? Então, no mínimo 1,50 da divisa, 1,20 do solo e temos mais uma distância, que é essa do artigo 8º, que ele fala o seguinte, ó, o microfone do aparelho deverá estar sempre afastado no mínimo 1,20 m de quaisquer obstáculos, beleza? Bem como guarnecido com uma tela de vento que tem no microfone dele, perfeito? Então, fica ligado aí
pode ser nele ou também externa. Tá? Então, 3 distâncias nós temos: 1,50 divisa, 1,20 do solo, 1,20 qualquer obstáculo. Perfeito, sempre no mínimo, tá? E também outra informação interessante, que é a seguinte, ó, todos os níveis de som serão referidos à curva de ponderação C. Não vou explicar isso aqui, né? Só vou dizer que existe uma curva de ponderação, também uma curva, que é a curva A de medição, né? Uma configuração que temos no aparelho, né? E aí a prova pode colocar isso aí de forma rápida, a gente lê, né? E acaba errando, né? Então preste muita atenção. Curva de ponderação C, resposta lenta, 1,50, 1,20, 1,20 são as informações que nós temos aqui em nosso quadro, perfeito? Mas, e é interessante, né, se você estiver estudando a Lei 8.052, que é a atualização da 6671, né, corrija-me se eu estiver errado aí, tá nos comentários, sempre, né, sempre fala, curta, comente, compartilha sempre, que isso é importante para nós. É o seguinte, na 8.052, ela traz atualizações à 6671, mas ela não substitui a 6671 não, tá? Ou seja, as duas vão andar em conjunto, perfeito aí? Então, o artigo, por exemplo, o artigo 1º, o artigo 2º ainda existem. Na 8.052, eles não estão lá, porque ele não altera todos os artigos da 6671. Então, a gente tem que pegar a 6671, apagar os artigos que foram atualizados pela 8.052. E aí, por exemplo, na 8.052 não tem esse artigo 10, e a gente tem que voltar lá para 6671 e ver o artigo 10. E que fala sobre o quê? Sobre quais as penalidades que poderão ser aplicadas aos infratores. E aí nós temos 4 penalidades. Nós temos a advertência, obviamente por escrito, para ser registrada. Ele fala em que o infrator será notificado para fazer cessar a irregularidade, certo? 2, multa de 1 a 200, ele fala, um FIRN, é uma unidade fiscal, né? De 1 a 200, lembre-se disso. 3, suspensão de atividades até a correção de irregularidades. 4, são as cassações de licença concedidas, de alvarás de licença concedidos, o alvará de licença concedidos, cassação de alvarás de licença concedidos. Então, sempre lembra, quais são as penalidades que poderão ser impostas nessa lei de poluição sonora. Aí você vai tentar 4, quais são as 4? Advertência, multa, suspensão, cassação de alvará, enfim. Sempre tente lembrar, né? Porque são várias leis e a gente pode confundir cada uma delas, né? Muito assunto mesmo, muitas informações parecidas, perfeito? E já havia falado em outro momento com vocês, né? Quem me acompanha aí sabe, é o seguinte, ó, as infrações, elas se dividem em leves, graves e gravíssimas. Esqueçam as médias estão lá no Código de Trânsito, aqui elas não aparecem, não. Perfeito? Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui mais uma leitura bem rápida, objetiva da Lei de Poluição Sonora e em breve voltamos, acho que a próxima é Política Estadual de Meio Ambiente, Política Florestal, alguma coisa do tipo assim. Beleza? Forte abraço a todos vocês e até daqui a pouco.